Bom dia, irmão, irmã, frate e soror. Hoje começamos mais um Bíblia e Misticismo, programa que eu faço aí todo domingo, né? Eu sou Mariano Soutis. Hoje estou subindo o quadro aqui, né? Acabar ver se eu posto alguma coisa na tela para vocês e depois na edição. Vou tratar um pouco de Bíblia, cristianismo, doutrinas, né? E outras situações, citando alguns teósofos, né? O Maitland, né? E vou citar também Annie Besant, Cristianismo Esotérico, e outro livro é O Evangelho de Interpretação, né? O da Interpretação. É, a gente percebe na leitura, esses dias eu estava conversando com alguns amigos, né? Num grupo aí, e a situação sobre a Bíblia, né? A Bíblia original, o que a Bíblia diz, o que a Bíblia não diz. O que existe hoje? Hoje existe um culto da Bíblia, né? Existe uma bibliolatria. As pessoas colocam a Bíblia como se fosse Deus, né? Ou colocam Deus no lugar da Bíblia, né? O que é uma confusão. Deus é maior que qualquer livro, é maior que textos, é maior que qualquer situação. Claro que o texto, né, a Bíblia, é o que nós temos de confiável dessa palavra de Deus, pelo menos na nossa tradição. Nós podemos pegar em outras tradições, temos outros livros sagrados, né? Tem o Corão, tem Bhagavad Gita, tem Mahabharata, tem Tao Te Ching, e vai embora, né? Então, vários livros sagrados, né? Zendavesta, Upanishads, e assim vai. Nesse sentido, Bíblia também, a gente pode pegar a Bíblia, o quê? Foi produzida muitas vezes pela Igreja Católica, né? Por concílios, por política, por... Excluiu-se alguns irmãos, excluiu-se os gnósticos, excluiu-se entre aspas, colocando como heresias, né? E a gente vê que as doutrinas deles eram tão verdadeiras quanto essas que nós temos, foi uma escolha só, né, dos homens. E aí você coloca o divino nessa escolha, você coloca Deus nessa escolha. Jesus, por exemplo, no começo do cristianismo não se sabia se era anjo, se era profeta, se era homem, se não era homem, né? Existem sim doutrinas gnósticas um pouco confusas, ou algum gnosticismo, não o gnosticismo geral, né? Algum dos gnosticismos tinha Jesus, por exemplo, só espiritual, não teria Jesus humano, por exemplo. Isso também é uma certa confusão. Mas é uma visão mística dessa escola ou de outra escola, não é uma situação que toda gnose, todo conhecimento místico vai entender o cristianismo assim, nada a ver. Né? Isso aí por isso que não se deve, por exemplo, descobrir o que é gnose com base em Irineu, Santo Agostinho e apologetas. A apologeta vai pegar lá e vai falar contra de qualquer jeito, né? Não vai querer saber da verdade. Ah, e a Bíblia também, nós temos versões, por exemplo, que das igrejas ortodoxas, tem mais livros que a nossa. A Bíblia católica tem mais livros que a evangélica, chamados de apócrifo, mas eu não vejo porquê, né? Ah, porque judeus tinham, não tinham tais livros, e assim vai embora, né? Então, assim, essas confusões todas aí são mais doutrinárias e teológicas. Do ponto de vista místico, umas lições interessantes dos mistérios, né? Até a Annie Besant fala que o cristianismo tem mistérios, tem um lado oculto, né? E, e a gente percebe, assim, que a virtude também, né? Ó, Porfírio que ele fala, as virtudes paradigmáticas, né? Que é o pai dos deuses, lembrando que essas virtudes são adquiridas nos mistérios. O cristianismo também tem seus mistérios, né? Então, assim, mesmo citando esse outro autor, a gente percebe que existiam órfãos, existiam deleuses. É, a gente pode comparar, por exemplo, aqui no Maitland, né? Eu estou lendo até um material que ele está falando aqui, ó, os mistérios sagrados de Brahma, Isis e Bacchus, da Índia, né? São comparados ali com Abraão, Isaac e Jacó no reino de Deus. Então, assim, esse tipo de paralelo, né? Você não vê, por exemplo, o crente ou o cristão fazer. Você vê um leitor, por exemplo, de ciências da religião, talvez um leitor de ciências comparadas, um estudante, né, mais livre aí, né? Mas muitas vezes de fora do religioso. A gente percebe mistérios muito parecidos, sim, com Osíris, por exemplo, que tem ressurreição, né? A gente falou de Ísis aí, né? A Ísis, para quem não sabe, ela reconstruiu o corpo do marido, que era o Osíris, né? Na religião ali egípcia, né? Nesses mistérios. E ela ressuscitou, então, o marido e irmão ao mesmo tempo, né? Então ela teria mais uma relação aí com a questão da alma, né?
E Brahma e Baco também. O Baco lá do corpo, né? O Dioniso, tem a ver com outros mistérios. E Brahma também, né? Vamos dizer espírito, vamos dizer. Né? Então toda essa situação de corpo, alma e espírito, ela mostra os mistérios em nós, com o mundo e com a natureza e com nós mesmos, né? A nível místico, a nível divino. Isso, claro, ultrapassa muitas vezes o ego, o egoísmo, né? Ultrapassa muitas vezes a própria matéria. No sentido materialista, claro. Então, Baco, corpo, Isis, alma, e o Brahma, espírito, né? Aí nós podemos colocar Abraão, Jacó e Isaac. Abraão, a gente sabe na Cabala que ser o pai aí de toda a Cabala, né? Ser o pai aí, o primeiro cabalista. Isaac, a gente tem aquela história, né? Que ele sobreviveu, né? A questão de uma prova de Deus e o anjo segurou a mão, né? Do seu pai. A gente vê também um homem profeta, né? Inclusive morreu falando verdades, né? E que não foi muito bem visto. A gente tem livros hoje citando Isaac, mas não é muito bem visto, não. Jacó também. Jacó seria a própria Israel, né? O próprio povo aí divino, né? O Yacharkel, né? Aquele que procura, aquele vem e veja, ou vai e vê o Criador, né? Então esses ensinamentos, assim, a nível de mistérios, a gente vê paralelos, sim, com outras religiões. É um pouco diferente, não é? Né? A gente vê o nosso monoteísmo muitas vezes coloca mais para anjos essas manifestações de vários entes, né? E lá no paganismo, cara, tem politeísmo e vai embora, né? Mas a gente percebe que a Bíblia, os textos sagrados, eles têm sim um significado místico e oculto, né? Quando você fala em reino de Deus, quando você fala, não é basicamente uma crença, né? É um conhecimento. Por isso que a gnose é tão importante. Né? Se fosse apenas fé, por exemplo, fé no quê? Né? Fé no conhecimento. Claro, as duas coisas andam juntas. Né? Até Augustinho falava, crer para compreender e compreender para crer. Outros como é que é? Outros da patrística também falavam assim, né? Porque a filosofia cristã ela existe, né? E é muito importante. Né? As pessoas falam mal da filosofia, a filosofia vai acabar com as escolas, tem ideologia, não sei o que, mas tem filosofia cristã e ninguém fala dela, né? E é muito interessante. Patrística, escolástica, os místicos cristãos, né? E vários outros aí. E chegam aí nos nossos esoteristas cristãos, né? Que é um material mais que a gente está tratando aqui, né? A nível mais profundo da Bíblia e tudo mais. Cabala, gnose, né, pessoal? Então, tudo isso é uma riqueza que nós temos e muitas vezes nós não vemos. Né? Aqui a Anibesa fala de várias situações, desde a Eucaristia, com a mística da Eucaristia. Por isso que a Eucaristia é importante, a missa, né? Não é a missa, simplesmente que é a religião, vou negar a missa. Né? Porque, não gosto da religião, não é isso, o mistério está lá. Né? Eles não iam deixar essa missa sem ter o segredo lá. Né? Então, foi uma forma de perpetuar essa grande arcano, essa grande chave aí, teúrgica mesmo, né? Do cristianismo, seja via igreja católica, ortodoxa, seja qual for aí, né? Então a gente percebe assim esse mistério cristão muito rico. Mistério comparado ao mistério do vinho lá do Dionísio, mistério da Ísis, né, morte e ressurreição do seu marido. E Brahma aí uma espécie de pai, né, um criador, né, também. Vamos dizer na matéria que nem diz o Pradupada dela naquele, né, dos Hare Krishna. Então tudo isso aí tem um paralelo, né, pessoal? Não adianta a gente ver assim, mas a minha religião, a Bíblia diz isso. Daí repete aquela Bíblia como se fosse um texto totalmente desumano, separado de todo o entendimento de toda a humanidade. Não, ele também tem uma cultura, tem um contexto, né, como qualquer texto sagrado, né, de ser lido também numa situação mais ampla. E isso falta muito aí, né? Hoje nas leituras teológicas, palestras e tudo mais, de ver mais um povo um pouco preso ao seu fundamentalismo, aos seus fanatismos. E aí atrapalha, né? Uma doutrina mais ampla desse mistério. E mistério do Cristo é mistério do Cristo interno, mistério do Cristo cósmico, né? Não se refere apenas a um homem, claro, coisa. Aí os gnósticos estão certos, tem uma situação muito maior. Alguns gnósticos, outros talvez tenham seus equívocos, como qualquer humano, né? Não é porque é gnóstico que é dono da verdade.
Mas a gente vê que as escolas estavam certas, né? Por isso que foram rechaçadas. Por quê? Porque as igrejas queriam poder, queriam instituição, um prédio, política. Né? E vem um povo lá que fala só em mística, encontrar Deus interno, Cristo interno. Falar, por exemplo, no Pistis Sofia, que é um texto totalmente esotérico, né? E os evangelhos também, né? A gente vê os gnósticos um pouco diferentes, né? Fala-se ali o do Tomé, né? Que é um evangelho de conhecimento mesmo, né? Então é muito interessante. Mas, irmãos, até o próximo programa aí, né? Sobre Bíblia e misticismo. Estejam com Deus. Reflitam nisso tudo, leiam, né? Pesquisem, né? Não fiquem reféns de nenhum dogmatismo estreito, dogmatismo que tire a liberdade, né? Principalmente. E que tire a humanidade. O pior do nosso tempo atual é ele tirando a humanidade, tá usando o cristianismo para perseguir irmãos, para fazer guerras, para matar pessoas, para ferir pessoas, né? Isso aí não é o caminho do cristianismo, nunca foi, né? Nosso caminho é um caminho de evangelho, um caminho de luz, né? De amor ao próximo. Tá bom, irmãos? Até a próxima Bíblia e Misticismo.